Certa empresa fabrica dois produtos, P1 e P2. O lucro por unidade de P1 é de 100 UM, que é unidades monetárias, e o lucro unitário de P2 é de 150 unidades monetárias. A empresa necessita de 2 horas para fabricar uma unidade de P1 e 3 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo mensal disponível para essas atividades é de 120 horas. As demandas esperadas para os dois produtos levaram a empresa a decidir que os montantes produzidos de P1 e P2 não devem ultrapassar 40 unidades de P1 e 30 unidades de P2 por mês. Construa um modelo do sistema de programação mensal com o objetivo de maximizar o lucro da empresa. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é anotar as informações do modelo. Eu gosto de elaborar uma tabelinha, mas para quem tem dificuldade de elaborar tabela, porque assim, não tem uma regra, não tem um modelo padrão para a tabela. A gente vai montando a tabela de acordo com as informações que o modelo vai dando. Quem já tem prática de fazer há muito tempo, já bate o olho e já consegue montar a tabela. Quem tiver dificuldade com tabela, vai só anotando mesmo, botando uns pontinhos e anotando as informações que são relevantes. Todas as informações que dão dados numéricos são irrelevantes, mas tem que ter atenção, porque no texto também tem informação relevante. Então, as informações que eu anotei foram essas aí da tabela. Nós temos dois produtos, P1 e P2. Aí, no início do modelo, ele vai dando, no início do problema, ele vai falando o lucro, o tempo e o limite da demanda. Ele fala o lucro de P1 que é 100, de P2 que é 150, não dá unidade de medida, não dá real, dólar, fala só unidade monetária. O tempo para fabricar, que é em horas para cada produto, 2 horas para fabricar o produto P1 e 3 horas para fabricar o produto P2. E dá um limite de disponibilidade. Ele fala que o tempo mensal disponível para as atividades é de 120 horas por mês. Então, está anotado ali a disponibilidade, 120 horas por mês. O limite para a demanda, ele fala que analisando a demanda, a empresa decidiu não ultrapassar 40 unidades de P1 e 30 de P2. Então, é o limite máximo. Nem coloquei ali na tabelinha, mas é um limite. Então, é o valor máximo para fabricação. Então, de posse dessas informações, você vai olhar o problema e vai vai identificar qual que é o objetivo. Aí ele fala que é para construir o modelo do sistema de produção mensal. Então, você sabe que você vai fazer um modelo para o mês e o objetivo é maximizar o lucro da empresa. Então, com essas informações, vamos para a montagem do modelo. Então, eu colei aí a mesma tabelinha, só dei uma configurada para ter mais espaço. Essas são as informações e agora a gente sabe que ele quer um sistema de produção mensal e maximizar o lucro. Então, se ele quer um sistema de produção mensal, então ele quer definir quanto vai produzir de P1 e quanto vai produzir de P2, e é por mês. Então, você vai colocar X1, quantidade de produto produzido por mês de P1 e quantidade de produto P2 produzido por mês. Ou coloca produção mensal, também dá certo. Quem não usar o X1 e o X2 pode usar P1 e P2, não tem problema. Depois vai montar a função objetivo. Voltando aqui, ele fala que o objetivo é maximizar o lucro. Então, a função objetivo, você vai pegar as informações de lucro, que são essas aqui, 100 e 150. Essa tá dada já, 100 para P1 e 150 para P2. Então, vai ficar 100 vezes X1, que é P1, e 150 vezes X2, que é P2. E agora, as restrições. As restrições, você vai pegar todas as informações aqui que sobraram. Ele fala aqui do tempo. O lucro a gente já usou, então a primeira informação aqui é sobre o tempo. Então, você vai montar uma restrição do tempo, que ele é dado em horas por produto. 2 horas para X1, que é P1, e 3 horas para P2, que é X2. E dá disponibilidade total de 120 horas por mês. Então, tem que ser menor ou igual a 120 horas. A outra restrição, outra informação, é o limite de produção, que fala que tem que ser no máximo 40 P1 e no máximo 30 P2. Então, o limite para a demanda de P1 vai ser X1 menor ou igual a 40, se é no máximo, pode ser até 40, então vou usar menor ou igual. E para P2, no máximo 30, então menor ou igual a 30. E a de não negatividade, que não pode esquecer
que x1 e x2 tem que ser maior ou igual a zero, porque não existe produção negativa. Pode ser zero, né? Não produzir, mas não existe produção negativa. Ok? Qualquer dúvida, me acione. Vou fazer a 2 agora. Um vendedor de frutas pode transportar 800 caixas de frutas para sua região de vendas. Ele necessita transportar 200 caixas de laranja a 20 unidades monetárias de lucro por caixa, pelo menos 100 caixas de pêssegos a 10 unidades monetárias de lucro por caixa e, no máximo, 200 caixas de tangerinas a 30 unidades de lucro por caixa. De que forma deverá ele carregar o caminhão para obter o lucro máximo? Construa o modelo do problema. Então, a gente vai anotar as informações. Pode ser tabela e pode ser texto. Então, a gente tem laranja, pêssego e tangerina. A laranja, ele dá que tem que transportar 200. O pêssego é pelo menos 100. E a tangerina é no máximo 200. Ah, eu esqueci. O objetivo, ele fala que ele necessita transportar. Né? Ele necessita transportar 200 caixas de laranja. Então, por isso que laranja está em vermelho aqui. Que ele já deu que laranja é 200. E deve carregar o caminhão para obter o lucro máximo. Então, o objetivo aqui vai ser o lucro máximo. Ele quer montar como ele vai carregar o caminhão para ter o lucro máximo. Aí, ele deu aqui pelo menos 100 pêssegos, no máximo 200 caixas de tangerina, que está aqui em caixas, sabendo que o total é 800, que ele pode transportar 800. Né? Então, o total que ele pode levar é 800 caixas. Sabendo que dessas 800, 200 já é laranja, que ele deu aqui que laranja é 200. E aí, aqui embaixo, anotei o lucro. 20 da laranja, 10 do pêssego e 30 da tangerina. Aí que tá. Anotei aqui, repeti as informações. Um detalhe, laranja, quando a gente vai montar as variáveis, você tem que entender o que a gente não sabe o valor. Para o modelo, quando a gente resolver o modelo mais na frente, ele nos dá esse valor. Então, tem gente que colocou aí x1 laranja. Laranja não é x1, laranja não é variável. Laranja é 200, ele já deu, o problema deu que laranja é 200. Então, laranja não entra na determinação das variáveis. Variáveis vai ser x1, quantidade de caixas de pêssego, e x2, quantidade de caixas de tangerina. Laranja não vai entrar aí. A gente vai usar as informações da laranja aqui, na função objetivo, que é maximizar o lucro. Então, eu vou pegar 10 do lucro do pêssego, que é x1, 30 do lucro da tangerina, que é x2, e 20 do lucro da laranja, que vai ser 200. Então, 20 vezes 200, 4.000. Então, essa é a minha equação de lucro. 10x1, 30x2, mais o 4.000 da laranja, que eu já sei que o valor da laranja é 4.000. Não precisa colocar a laranja como variável, porque ela não é variável, já é um valor fixo. Aí, nas restrições, primeiro a gente tem o limite total de transporte. Ele fala que pode transportar 800, mas se você sabe que 200 já é laranja, então sobra 600 para pêssego e tangerina. Então, pêssego mais tangerina tem que ser menor ou igual a 600. Ele não fala que tem que transportar 800, fala que ele pode transportar 800, mas ele pode transportar menos também, né? Então, por isso que o menor é igual. Continuando, tive que dar uma pausa aqui. Então, feita a restrição do transporte total, que é 800, mas como 200 laranja sobra 600 para pêssegos e tangerinas, a próxima restrição é do limite, eita, travou, aqui, do limite de pêssego. O problema fala que o pêssego tem que ser pelo menos 100 caixas, então x1 maior que 100, que tem que ser 100 ou mais. E tangerina no máximo 200, então x2, que é tangerina, menor ou igual a 200, porque no máximo pode ser menos de 200 ou igual a 200, mas não maior que 200. E a última restrição, que é de não negatividade, x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0. A terceira questão, ela traz que uma rede de televisão local tem o seguinte problema. Foi descoberto que o programa A, com 20 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 30.000 telespectadores. Eu vou mostrar a telinha aqui das anotações. Então, programa A, 20 minutos de música, 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 30.000 telespectadores.
enquanto que o programa B, com 10 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 10 mil telespectadores. No decorrer de uma semana, o patrocinador insiste no uso de, no mínimo, 5 minutos da sua propaganda e que não há verba para mais de 80 minutos de música. Então, música no máximo 80 e propaganda no mínimo 5. Isso minutos por semana. Ele fala no decorrer de uma semana. Quantas vezes por semana cada propaganda deve ser levada ao ar? Cada programa deve ser levado ao ar para obter o número máximo de telespectadores. Construa o modelo do sistema. Então, essa é a pergunta que interessa. Quantas vezes por semana, que é o que eu preciso determinar, para obter o número máximo de telespectadores. Então, vamos para a solução, para a montagem do modelo. Essas são as informações. Primeira coisa é variável. Ele já pergunta quantas vezes por semana cada modelo, cada programa tem que ir ao ar. Então, a variável vai ser frequência semanal do programa A e a variável vai ser frequência semanal do programa B, que é quantas vezes vai ter o X1 no ar e quantas vezes vai ter o programa A no ar e quantas vezes vai ter o programa B no ar. A função objetivo, ele fala que é maximizar o número de telespectadores. Então, só pegar o 30 mil aqui do A e o 10 mil do B. 30 mil mais 10 mil. 30 mil X1 mais 10 mil X2. E as restrições, a gente vai usar essas informações aqui. Ele dá no máximo 80 minutos e no mínimo 5 minutos de propaganda. Então, tempo de música vai ser 20 para o X1 mais 10 para o X2, tem que ser menor ou igual a 80, que é 80 no máximo. Propaganda, 1 X1 mais 1 X2 maior ou igual a 5, porque ele quer no mínimo 5 minutos de propaganda. E não negatividade, X1 e X2 maior ou igual a 0. Esse é bem simples. E a quarta questão, a gente tem que o departamento de marketing de uma empresa estuda a forma mais econômica de aumentar em 30% as vendas de seus produtos P1 e P2. As alternativas são: investir em um programa institucional com grandes empresas do mesmo ramo. Esse programa requer um investimento mínimo de 3 mil e deve proporcionar um aumento de 3% nas vendas de cada produto para cada 1.000 investidos. B. Investir diretamente na divulgação dos produtos. Cada 1.000 investido em P1 retorna um aumento de 4% nas vendas, enquanto que para P2 o retorno é 10%. A empresa dispõe de 10 mil para este empreendimento. Quanto deverá destinar a cada atividade? Construa o modelo do sistema descrito. Então, esse modelo, ele tem uma particularidade, que ele tende a gente a confundir as informações. Tanto é que na internet tem muito lugar que ele está resolvido errado. Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente perceber, que ele quer a forma mais econômica de aumentar em 30% as vendas. Então, a gente vai montar o nosso modelo com essa exigência. Ele quer que aumente em 30% as vendas. É uma exigência do nosso problema. E aqui embaixo fala que quanto deverá destinar a cada atividade. Então, aí tem gente que coloca só para P1 e para P2, ou coloca só investimento A, ou modelo A, modelo B, né? Que é o alternativa A, alternativa B. E não é, a gente tem 3 opções. Apesar de colocar ali somente letra A e letra B, a letra B tem 2 opções, tem duas possibilidades. Então, a gente vai considerar investir num programa institucional, que é o A, e o B, investir direto em P1 e investir direto em P2. Então, a forma de anotar as informações desse modelo, ela é bem complexa para montar a tabela. Quem tem dificuldade com montar a tabela, olha essa que já está pronta, que eu vou colocar aí, ou então só anota as informações mesmo em tópicos, porque senão você perde muito tempo pensando como vai ser a tabela. Mas, basicamente, é isso aqui. A gente tem um programa institucional, que é na alternativa A. Aí tem a alternativa B, com investimento direto em P1. E também tem a alternativa B, com investimento direto em P2. Observe que todos eu coloquei 1.000 investido. 1.000 investido. Porque ele fala aqui que... deixa eu apagar essa porcentagem aqui. Deixa eu dar uma pausa. Continuando.
aqui, a gente tem 1.000 investido. No texto, ele fala que o retorno é sempre a cada 1.000 investido. Então, a gente tem que considerar que esse 1.000 investido é como se fosse uma coisa só. Você não investe 1, 2, 3, 1.500, não. Vai investe de 1.000 e 1.000. Senão, a gente não consegue montar o modelo. Fica muito complexo se não considerar esse de 1.000 e 1.000. Então, a gente tem aqui que ele fala que investir no programa institucional com uma empresa do mesmo ramo, esse programa requer um investimento mínimo de 3.000. Então, a gente já sabe aqui que o mínimo investido na alternativa A, que é o programa institucional, é 3.000. Não tem mínimo para B, para P1 e mínimo para P2. Aí a gente tem depois que, sabendo que investindo nesse programa institucional, a gente vai ter um aumento de 3% em cada produto. Ou seja, 3% em P1 e 3% em P2. Então, aqui no programa institucional, a gente tem um rendimento em P1 de 3% e um rendimento em P2 de 3%. Aí, na alternativa B, a gente pode investir diretamente nos produtos. Se a gente investir em P1, que é esse aqui onde o mouse está, nós vamos ter um retorno de 4% aqui. Então, só no P1 que tem um retorno, rendimento de P1, 4%. Nos outros dois aqui não vai ter nada. Se a gente investir direto em P2, aqui o rendimento de P2 vai ser 10%. E eu sei lá no começo que eu quero uma alternativa mais econômica para aumentar em 30% os meus rendimentos. Então, tanto o meu rendimento total de P1 quanto o meu rendimento total de P2 tem que ser pelo menos 30%. E aqui no final ele fala que a empresa dispõe de 10.000 para o empreendimento. Então, somando os três investimentos, eu só posso gastar 10.000. Então, de posse dessas informações, vamos montar um modelo. Primeira coisa, as variáveis. Então, o que está variando aí? Eu não sei quanto eu vou investir no programa institucional, também não sei quanto investir em P1 direto e também não sei quanto investir direto em P2. Então, são três variáveis, x1, x2 e x3. Para programa institucional, diretamente em P1 e diretamente em P2. Mas observe que tem um detalhe, que tem um 1.000 aqui na frente. Ou seja, se x1 for 1.000, se eu tiver 1x1 no lugar do x1, significa que o meu x1 vale, que o meu investimento vai ser 1.000. Se eu tiver um x2 igual a 10, significa que o meu investimento vai ser 10.000, porque eu estou contando aqui de 1.000 em 1.000. A função objetivo é uma alternativa mais econômica. Então, eu vou somar os três e minimizar. Então, eu quero minimizar quanto eu vou gastar somando esses três investimentos. E as restrições? Primeiro, eu tenho essa primeira restrição aqui do investimento mínimo do programa institucional, que é de 3.000. Então, eu tenho que gastar, no mínimo, 3.000. Então, se é no mínimo, eu coloco maior ou igual. X1 maior ou igual a 3. Por que 3? Porque eu já estou contando X1 de 1.000 em 1.000. Então, 3.000 dividido por 1.000, 3. A outra restrição é o investimento total disponível. Ele fala que eu tenho um total de 10.000. Então, somando os três aqui, X1, X2 e X3, que é o meu custo total, eu quero minimizar e esse valor não pode passar de 10.000. O máximo possível é 10.000, mas eu vou fazer o modelo para tentar gastar menos, né? O objetivo é gastar menos. A outra restrição é o rendimento total, que eu quero um rendimento total de P1 de 30%. Ele fala rendimento mínimo, ou seja, pelo menos 30% que eu quero de rendimento. Então, eu vou pegar quanto que vai render meu P1 com o programa institucional? 3. Então, 3 vezes X1, que é o programa institucional. Quanto vai render meu P1 com o investimento direto em P1? 4. Então, 4 vezes X2, que é o investimento direto em P1. O investimento direto em P2 vai dar rendimento em P2, não rende nada em P1. Então, eu não pego o X3, pego só 3x1 e 4x2, menor ou igual a 30, que é o que eu preciso, eu quero um mínimo de 30. Já no P2, a gente vai pegar 3x1, que é também o programa institucional, rende também 3 no P2. Então, 3 investimentos do institucional, 3 rendimentos, 3x1 mais 10x3.
porque o investimento direto em P2 é o X3. No X2 é de investimento direto em P1, então não vai render nada para P2. O que vai render para P2 é ou o programa institucional, que rende 3 para cada um, e a alternativa direta em P2, que vai render 10. Então, por isso que o rendimento de P2 aqui ficou 3x1 e 10x2. Também menor ou igual a 30, porque 30 é o mínimo que eu quero. E para encerrar, a não negatividade. X1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0 e x3 maior ou igual a 0. Ok, pessoal? Obrigada, fiquem com Deus.